E a gente volta com o nosso bate-papo aqui no programa Utilidade Pública sobre a saúde do homem, com o urologista Dr. Davi Maté, retornando aqui ao programa Utilidade Pública, tem essa missão sempre que chega o mês de novembro, que é trazer alertas para o ano inteiro. A gente está muito falando da questão já do homem, do adulto, de buscar, já dessa dificuldade cultural mesmo, esse problema cultural que a gente tem, que as pessoas não buscam a prevenção. Acho que é um momento da gente alertar também os pais, ali agora, ali na adolescência, a gente tem outros problemas de saúde masculinas que se manifestam ali ainda muito cedo, por exemplo, a fimose. Certo. Dânia, como você falou, às vezes o problema é detectado muito cedo, mas no consultório, né? Às vezes precisa que a mãe ou o pai leve a criança ou adolescente para o médico para a gente poder ver, detectar precocemente esse problema. Por exemplo, a fimose. A fimose, né, o que é? É o estreitamento do prepúcio, né, que é a pele que cobre a glande, né, que é vulgarmente chamada da cabecinha do pênis, certo? Causando uma dificuldade para expor. Às vezes não expõe nada. E com isso, a gente tem alguns problemas, principalmente relacionados à má higiene. Lembrar que a má higiene do pênis é a principal causa de câncer deste órgão. Então, câncer de pênis é causado por falta de higiene. Tá? Então, daí a gente já pode até estar prevenindo outro tipo de câncer, que é o câncer de pênis. Atrelado a isso, é importante também que seja precocemente a ida do adolescente ao consultório do urologista, até por questão de orientação, visando diminuir o risco de alguns problemas posteriores, como doenças sexualmente transmissíveis e até uma própria gravidez indesejada. Já que, por exemplo, a menina, né, ela tem um marco da menacne, que é a primeira menstruação. O que é que culturalmente acontece? A mãe vai e leva o ginecologista. O menino, a gente não tem esse marco. O que existe é a transição, né, da infância à puberdade, né, a adolescência ali, e acaba que, como não tem esse marco, não se sabe quando se deve levar o menino ao urologista. Ou seja, aí já vai deixando, a gente já tem culturalmente esse lance do homem já não procurar o consultório médico, aí você já tem a família que não incentiva, porque acho que a gente está aproveitando o espaço aqui, que é o programa de utilidade pública, também para fazer um alerta, chamar a atenção do pai, da mãe, para a partir de que idade? Ou precisa ser, se tiver a fimose, se ele apresentar algum tipo de problema? Bom, na verdade, não tem uma idade, Tá. né? O que deve do que deve ser feito, por exemplo, quando está a criança, levar o pediatra, certo? E ele vai, né, fazer um exame geral na criança, vai ver, analisar toda a genitália. No caso, a genitália masculina, a gente como urologista que trata, ele vai poder encontrar alguns problemas, que seriam, por exemplo, a presença ou não da fimose, o local onde o meato da uretra, né, onde o buraquinho do xixi está. Às vezes, existem doenças em que ele não está no local correto, que precisam de uma correção cirúrgica. Vai ver a presença dos testículos na própria bolsa testicular. Se tem ou não, por exemplo, hidrocele, que é uma doença em que fica uma água, né, contida ali na bolsa testicular. E são doenças que talvez necessitem de tratamento cirúrgico, seja por um cirurgião pediátrico ou por um urologista. Então, e aí, se não faz nesse período, o que pode acontecer? essa doença ela pode acabar progredindo, entendeu? E ter algumas complicações mais para frente, como eu já citei. A da fimose pode evoluir sim com câncer de pênis, a varicocele pode evoluir com infertilidade e etc. Além disso, lembrar também que não é só o médico do homem, né? O médico urologista, ele é o médico que trata doenças do aparelho genital masculino, porém também doenças de todo o aparelho urinário, seja de homem quanto mulher. Por exemplo, tem doenças cirúrgicas do rim, da bexiga, quem faz o tratamento é o urologista. Um exemplo disso é o cálculo renal, certo? As famosas pedras nos rins. O que são? A pedra no rim é uma precipitação da urina, por algum motivo aquela urina cristaliza, certo? Formando uma pedrinha, um cálculozinho, e ele pode causar alguns transtornos, né, na gente, seja por dor, seja por causar, atrapalhar, por exemplo, a micção, o esvaziamento do xixi, ele pode causar um transtorno até levar à insuficiência renal, infecções mais graves. E quem tem, doutor Davi, diz que é uma das piores dores quando você conversa com pessoas que têm pedra nos rins, que é uma das piores dores
que existe uma pessoa a famosa... muito incômodo, né? O cálculo renal, né? Essa dor, o que é? É quando o cálculo que está lá no rim, ele acaba migrando para sair do nosso corpo e ele passa pelo canal que leva a urina do rim até a bexiga, que chama ureter. É um canal de uns 20 centímetros e mais ou menos um meio centímetro de espessura. E esse cálculo, quando vai descendo, ele causa um efeito de represa, então ele dificulta com que o xixi saia, às vezes o rim dilata, distende, e até o próprio cálculo lá impactado, ele causa uma dor muito forte. E aí a gente tem hoje vários procedimentos pouco invasivos para resolver esse problema. Isso, exatamente. A cirurgia do cálculo, né, que a gente chama, é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, né, é uma cirurgia sem cortes, né, quando ela é bem indicada, né, quando você tem um cálculo volumoso ou algumas comorbidades associadas, né, é uma cirurgia que a gente vai lá, sobe com um aparelho fininho, a gente pulveriza esse cálculo, né, com um aparelho de laser, uma fibrazinha de laser para ele ser eliminado. A gente deixa um catéterzinho depois, né, como se fosse um canudinho para poder drenar a urina, o curativo, entre aspas, dessa cirurgia, para posteriormente ele ser removido. Tanto em homem quanto em mulher. Quanto em mulher. Né? Então, é um dos papéis do urologista para o tratamento de ambos os sexos, né? Para também tirar essa cultura que o urologista é só médico de homem, né? O pessoal até se espanta, mulher vai no urologista, mas vai. Tá, mulher tem, por exemplo, problema de bexiga. Exato. Vai para o urologista. Isso, mulher vai muito em questão de perda urinária, né? Às vezes tem uma doença que se chama incontinência urinária, certo? Que ela pode ser causada, né, por um enfraquecimento da musculatura pélvica e a mulher acaba perdendo esse xixi a um esforço, por exemplo, quando ela se levanta, quando ela tosse, quando ela espirra, sobe um lance de escada. Então, isso daí, a incontinência urinária de esforço é uma doença que o urologista trata, que é muito prevalente em mulher. E outros tipos de incontinência, por exemplo, de urgência. A mulher está aqui, caminhando e do nada dá uma vontade súbita, absurda de ir ao banheiro, por ela ter uma bexiga que é muito ativa, chama bexiga hiperativa. E é uma doença que nós urologistas tratamos também. Tá? Então, tem muita gente até que tem uma predileção por tratar esses distúrbios da micção, que são mais comuns até em mulher do que em homem. Né? E aí a gente também, quando a gente fala desse tipo de distúrbio, a gente precisa chamar atenção, a gente já trouxe aqui no programa Utilidade Pública, já tem um tempo, acho que talvez já estaria até na hora da gente reforçar isso numa outra oportunidade, doutor Davi, que é a questão de muitos esportes hoje com mulheres praticando, que tem muito peso. Isso. Né? E que, assim, há controvérsia, mas diz que pode levar a uma incontinência urinária. Isso, a gente tem observado, né? Ainda não tem nada muito preciso, mas eu tenho até conversado com alguns colegas e a opinião é geral que a gente tem observado que algumas mulheres vêm apresentando uma certa perda de urina, né, aos esforços, principalmente as que praticam exercícios físicos muito extenuantes, principalmente com o uso de peso, com o uso de peso, que seria a prática do crossfit ou musculação com bastante carga. E isso vem que algumas têm apresentado uma perda, né, urinária durante essas atividades. Né? Então, talvez isso esteja fazendo um esforço maior e acaba que a musculatura da pelve não consiga sustentar, né, aquela bexiga, né, e evitar que não percam a urina durante essa atividade física. Né? Então, a gente aproveitou o programa de hoje para, claro, fazer o alerta do mês de novembro, mas a gente acabou trazendo alertas para o ano inteiro, e não só para os homens, para as mulheres também. Acho que quando o assunto é incontinência, problemas da bexiga, a gente teria que estar trazendo num outro programa, a gente vai trazer, inclusive já é uma sugestão que fica aqui para um outro programa, porque tem sido bastante comum. Doutor Davi, muito obrigada por estar voltando aqui ao programa Utilidade Pública com esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Dânia, e a mensagem que eu quero deixar é sempre busquem, né, um atendimento mais precoce, busquem a prevenção, porque prevenir é a chave de um tratamento mais efetivo, mais rápido e com menos sofrimento. Então, até a próxima, quando a gente vai estar falando sobre incontinência urinária. O programa Utilidade Pública de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser ter acesso ao programa inteiro ou a dicas específicas,
Basta você buscar lá no nosso canal no YouTube a playlist que você deseja. Por exemplo, você quer uma receita? Tá lá na nossa playlist de receita. Você quer dicas com nutricionista? Você busca lá na nossa playlist, está tudo lá separadinho. Dica jurídica, dica de casa. Não esquece que você também pode mandar sugestão para o programa pelas redes sociais ou por e-mail. A gente espera você na próxima edição do programa Utilidade Pública. Até lá!